Olá a todos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos de volta com vocês, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês aí do outro lado. Um abraço especial para vocês. O nosso tema de vídeo de hoje terá o tema Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual verdade seria essa? Eu vou te explicar agora. A primeira verdade que você precisa conhecer é Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A declaração, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa que somente a verdade de Cristo liberta o pecador. A salvação do homem só é possível através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, que expressa um compromisso sincero com a verdade que ele revelou. Foi o próprio Jesus Cristo que declarou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso aconteceu durante um discurso perante os judeus no templo. Nesse discurso, Jesus defendeu a sua missão e a autoridade que recebeu do Pai. Leia João, no livro de João aí, capítulo 8, versículo 12 ao 59, que vai estar explicando a missão aí e a autoridade recebida por Deus a Jesus. O apóstolo João registrou esse discurso de tal forma que claramente podemos perceber o estado de escravidão espiritual em que se encontravam as pessoas que ouviam as palavras de Jesus. Provavelmente a multidão que ouvia Jesus era composta de pessoas de diferentes classes, Entre elas, os líderes religiosos fariseus, cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos, que certamente algumas dessas pessoas pertenciam ao Sinédrio. Vamos aqui explicar quem é esses fariseus, Quem eram esses fariseus que a Bíblia fala? Os fariseus, eles eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada, no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus. Eles eram opositores, eles eram antagonistas às coisas que Jesus falava, E eles representavam aí os grupos principais entre os judeus, ao lado aí dos saduceus e os essênios. Vamos também trazer o significado de Sinédrio. O que era um Sinédrio? Era a Suprema Corte dos Judeus, o mais alto tribunal que se reunia em Jerusalém. O significado da palavra Sinédrio transmite uma ideia de assembleia, concílio ou tribunal, que vem do grego Sinedrion. Essa palavra também podia ser usada para designar tribunais inferiores, ou seja, qualquer tribunal da justiça. O Sinédrio ele foi aí diretamente falado várias vezes na Bíblia, em passagens do Novo Testamento. No julgamento de Jesus, perante o Sinédrio, e ocasiões em que os apóstolos de Jesus e membros da igreja foram conduzidos a este lugar chamado Sinédrio durante a perseguição ao cristianismo em seus primeiros anos. Então, eis aí a explicação, quem eram esses fariseus e o Sinédrio, para a gente ter um maior entendimento aí sobre a mensagem passada agora para você que está ouvindo. Num certo momento, aquelas pessoas até se mostravam entusiasmadas com Jesus. Algumas delas até arriscaram dizer que acreditavam nele. João capítulo 8, versículo 30. Então foi nesse ponto que Jesus disse: "Se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente serais meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João, capítulo 8, versículo 32 e 33. Porém, na sequência do discurso,
percebemos que a reação daquelas pessoas não passava de uma profissão de fé vazia, superficial. Tão logo elas começavam a insultar a Jesus. Depois até queriam apedrejá-lo, como está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 48 ao 59. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando os judeus ouviam falar a sentença, conhecereis a verdade vos libertará, imediatamente eles replicavam dizendo: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? João capítulo 8, versículo 33. E ao dizerem, jamais fomos escravos, obviamente os judeus não estavam se referindo à história política e social do povo de Israel. A Bíblia mostra que os israelitas foram escravos no Egito e depois foram também subjugados por diferentes nações. Então essa declaração aí certamente se referia à situação religiosa. Eles se vangloriavam por ser descendentes de Abraão. Eles acreditavam que essa linhagem tornava-os livres e participantes perpétuos do pacto de graça que Deus havia feito com o patriarca. Leia Gênesis 17, versículo 7. Por esse motivo, eles ficaram tão ofendidos e indignados quando ouviram as seguintes palavras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles ficaram irritados porque tinham entendido que Jesus estava dizendo que espiritualmente eles não eram pessoas livres. De fato, aquelas pessoas estavam muito distantes da condição apresentada por Jesus. Se vós permanecerdes em mim, a minha palavra em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olhar para Cristo como Senhor de suas vidas a ponto de obedecê-lo incondicionalmente era uma ofensa para aquelas pessoas. Elas estavam diante da revelação especial de Deus, mas não conheciam de verdade. A verdade que liberta. Somente pela pessoa e a obra de Cristo, alguém pode ser conduzido ao conhecimento genuíno da verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Somente Ele e a revelação do Pai que expressa a verdade que liberta. Por isso Ele também diz: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de que dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa declaração, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, indica que uma pessoa só pode conhecer verdadeiramente o Evangelho quando ela está no domínio completo da vida de Cristo. Essa pessoa de fato conhece a verdade de forma experiencial, pois vive a liberdade provida pela obra redentora do Salvador. Essa pessoa já não está mais sobre a culpa e o domínio do pecado. Agora nós vamos saber por que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, enquanto estava confortando os seus discípulos acerca da sua partida iminente. Preocupados aí, os discípulos estavam tristes, perplexos com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar naquele momento. Eles não poderiam acompanhá-lo. Jesus então lhes disse que deixasse de estar preocupados e turbados de coração. Ele estava indo para a casa do Pai. Aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente o contrário disso. A sua partida seria necessária para que em breve eles também pudessem estar na casa do Pai, juntamente com Ele. Após dizer que haveria um lugar na casa do Pai, para eles também, Jesus disse: e vós conheceis o caminho e para onde eu estou indo. Jesus disse isso, pois, anteriormente.
durante 3 anos, ele já havia sido revelado como sendo o caminho para o Pai. No entanto, nós vemos que Jesus falou o significado de dizer aos seus discípulos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus pronunciou essa frase, na casa de meu Pai há muitas moradas, na noite em que foi traído, pouco antes. Ele havia entrado em Jerusalém, montado em um jumentinho. Depois ele recebeu a visita de alguns gregos que queriam vê-lo. Combinado a isso, a oposição contra Jesus havia aumentado entre os judeus, especialmente sobre a liderança e a influência do sumo sacerdote e dos fariseus e escribas. Eu já falei aqui o que significa judeus, né? E sinédrio. Tudo isso indica que o movimento da morte do Senhor Jesus havia chegado. E justamente nesse contexto que Jesus reúne seus discípulos no cenáculo a fim de prepará-los para a partida. Até aquele momento, os discípulos ainda não tinham entendido o propósito de tudo que estava acontecendo. Eles nem mesmo tinham percebido que Jesus estava se referindo claramente à sua morte iminente. No entanto, eles estavam transtornados com a revelação de que Jesus iria deixá-los. Por isso, Jesus iniciou o seu discurso dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Logo em seguida, ao explicar por as quais razões eles não deveriam estar perturbados, ele completou a frase: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for preparar-lhes um lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Agora nós vamos entender aqui o contexto dessa palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Isso tudo acontece quando Jesus havia acabado de sair da Galileia para estar presente na festa dos tabernáculos, ou seja, a festa das cabanas, que ocorria na Judéia, mas precisamente em Jerusalém, onde muitos procuravam matá-lo. Durante a festa, Jesus falou aos que estavam presentes, o que logo chamou a atenção dos fariseus e sacerdotes da região. Passados os dias da festa, onde tentaram prendê-lo sem sucesso, Jesus voltou ao templo da cidade e tornou a falar aos judeus que estavam ali. Nesse momento, então, já tem tido dito algumas palavras muito importantes sobre quem era e por que ele veio. Jesus testifica: se permanecerdes em mim, a minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículos 31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. Quando Jesus começa o seu discurso, Jesus dizia aos judeus que havia crido nele, para permanecer nele. E ainda, Jesus falava a todos, quando ver que alguns creram que ele era o Cristo, inicia essa nova fala. Alguns intencionalidade nisso, né? Qual intencionalidade havia? Sem dúvida, Jesus era intencional. Nada que Jesus fez foi por acaso ou por conveniência. Tudo que sair da boca dele no contexto, no modo, para quem é feito dentro do seu propósito. Por isso, inclusive, é tão importante nos atentarmos a todos os detalhes, com a intenção de conhecermos ainda mais da verdade. Quando Jesus falava, muitos não entendiam. E a gente tem que, se a gente estivesse nesse tempo, que os discípulos ali estavam
sendo ensinados por Jesus, se nós estivéssemos lá, nós tínhamos que estar atentos, porque às vezes Jesus nos dava pistas e detalhes e os discípulos ficavam assim sem entender o que Jesus falava. Jesus era tão bom, maravilhoso, um ótimo mestre e professor que Jesus ensinava, né? E ele interpretava as palavras que ele falava. Então é por isso, meus amados, que Jesus nos dá uma lição aqui importante. Nós temos que prestar atenção aos detalhes, os detalhes minuciosos que são passados para nós, os códigos que são passados para nós, da parte de Deus. Nós temos que estarmos ligados, atentos, para ouvir a voz daquele que vive e que reina, para nós não ficarmos embaraçados com as coisas desta vida. E aí vem a pergunta para nós: faz algum sentido você crer nele se não dá ouvidos para os seus conselhos, se não permanece na sua palavra? Essa reflexão aqui da palavra de Deus em permanecer na palavra dele e acreditar e seguir seus conselhos, acreditando, observando, cultivando o nosso coração, quem ele é, o que ele diz, o que ele faz, sabendo que ele é dada toda a autoridade e que da sua voz apenas sairá o que é verdade. Os verdadeiros discípulos são moldados pela permanência na palavra, andando em Cristo, sendo assim da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. É interessante ver sobre a perspectiva que Cristo e é o que ele diz. Ele não é como os homens, que diz o que não são. A palavra de Jesus se mistura com ele mesmo, que ao mesmo tempo se mistura com Deus e com o Espírito Santo. A palavra de Cristo é o próprio Cristo. Permanecer na palavra, então, é andar com Cristo. Ao passar, do tempo, você vai conhecer a Deus mais observando a sua palavra, Olha a primeira palavra-chave aí: conhecereis. O verbo conhecer é uma palavra que traz 3 estágios profundamente. Vamos ver o primeiro: percepção. O primeiro passo de conhecer algo é o que te leva a tomar consciência daquilo. Nada além disso, você percebe que algo existe em primeira mão, tendo apenas a noção superficial daquilo. Você se deu conta do que pode ser de uma forma de conhecimento. Imagine aqueles momentos em que alguém nos pergunta se lembramos de algo. Inicialmente não lembramos, e depois a lembrança vem à tona dizendo: mesmo, agora me dei conta. É essa a sensação, Essa foi a percepção. A primeira aí, palavra-chave é conhecereis, depois vem a percepção, vem aí profundamente nesses 3 estádios. Agora nós vamos para o entendimento. Esse é o segundo passo. Pode se misturar muito com um terceiro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas também pode existir sozinho. Aqui você já teve percepção e passa a se aprofundar na existência do objetivo do conhecimento. Um exemplo: seria como se agora, lembrado do fato ou da coisa, você passe a pesquisar sobre ela, escutar sobre ela, de modo que você tenha um conhecimento teórico daquilo. Sabemos então que uma garrafa carrega líquidos, tem um determinado tamanho, uma determinada forma. Podemos falar dessa garrafa e lembrar dela e dominar suas funcionalidades e características. Agora a gente vai para o terceiro estágio aí, que é o relacionamento. A palavra conhecer, no terceiro estágio, é usada para tratar também de relacionamentos. Eu conheço fulano, Aqui é dando um exemplo. E Jesus, ele também usa o termo nesse sentido.
No entanto, ele vos afirma: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós que pratiqueis e viveis no mal. Lucas capítulo 13, versículo 27. Esse relacionamento deve crescer à medida que esse entendimento vem sendo o ideal. Porém, pode ocorrer de focarmos muito na leitura bíblica, em que ouvir pregações, e esquecendo do relacionamento com Deus. Ou, por outro lado, esquecer da palavra em si, enquanto buscamos com muito mais intensidade a Deus em oração e em experiência. No uso comum atual, o verbo conhecer, quando se é tratado de relacionamento, você pode ter uma ideia superficial, mas para Jesus e para a época não era. Inclusive, poderia ter sido usado até para um relacionamento carnal, que seria na palavra de Deus, o ato que leva dois tornar-se uma só carne, que demonstra a profundidade do conceito. O conhecer da Bíblia provém do verbete yada, no hebraico, podendo significar a percepção intelectual com habilidades práticas. O relacionamento também, porém, pode ser algo maior que uma mera cognição. Quantas pessoas e eu convivemos, nós vemos a se tornar verdadeiros amigos. Se conhecermos sobre o outro, identificamos os valores e interesses um do outro. Comemos juntos, conversamos e passamos momentos divertidos. Também difíceis, em parceria. Da mesma forma, é o conhecimento de Deus, da sua palavra e de quem é. Aí tem, relacionamento, mais entendimento, mais percepção, que é igual a conhecimento. Aí juntou os três, o relacionamento, o entendimento e a percepção, que deu igual o conhecimento, Segunda palavra-chave, verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Por meio dele, temos acesso ao Pai e podemos conhecê-los. Quando nos recusamos a isso, seja por preguiça ou ocupações, desorganização ou falta de interesse, estamos desdenhando da morte de Jesus. Agora vamos para a terceira palavra-chave, libertará. O verbo libertar, no dicionário liberta, é como tornar ou ficar livre, dar e ficar em liberdade, com a condição daquele que não é o cativo ou que não é propriedade. A licença ou a permissão. Quando falamos em receber liberdade, concluímos que algo nos prendia anteriormente. No caso, eram os nossos pecados que nos prendiam. Éramos escravos dos nossos desejos infames do coração, desde o Éden, a natureza em que nos levaria ao destino certo da morte. Jesus vive, morre e ressuscita em prol de que esse julgamento seja revestido. Não temos qualquer capacidade de alcançar a liberdade sozinhos, por isso precisamos de Jesus, para adquirir aí essa permissão e essa licença para vivermos em liberdade com Deus. Agora vamos para a nossa conclusão. Conhecer a Deus requer liberdade paga pela morte de Cristo. E à medida que a conhecemos, esse conhecimento gera ainda mais liberdade, a qual estará completa quando for chegado o reino de Deus. Então, conhecê-lo é dar continuidade à batalha pela nossa liberdade, estando cada vez mais livres dos nossos afetos desordenados, ao passo que cada vez mais imersos na liberdade, na verdade soberana e a libertadora de Cristo, permanecendo em Jesus, caminhando para nos tornarmos discípulos verdadeiros dele. É esse o chamado que ele nos faz, que o busquemos, conhecemos a sua palavra, permanecemos nela, que nos tornemos discípulos do Senhor Jesus.
que a partir de agora seguir uma luta para criar aí consciência real, eficaz e viva em nossos corações sobre a importância de nos esforçarmos para conhecer a Deus, manter um relacionamento com Ele, sermos cada vez mais livres em nós mesmos. Conheça cada vez mais a verdade e seja cada vez mais livre. Jesus morreu para que você desfrute da liberdade, que é a verdade de Deus que te traz, para que você viva e viva abundantemente, tá? Vamos finalizar com uma oração e a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Senhor, obrigado, Senhor, por ter entregado a sua vida por nós, por ter nos libertado, por ter nos mostrado a verdade. Obrigada pela sua palavra, por nós estarmos meditando nela de dia e de noite. Perdoe-nos por alguns momentos em que deixamos ela de lado. Senhor, que nós possamos levar a sério a sua mensagem, a sua palavra. Que o Senhor põe no nosso coração anseio, nos incomode a conscientização, Senhor, da verdadeira palavra, de conhecer a Ti, Pai. Nos esforçarmos para realmente estarmos a todo momento perto de Ti, Senhor. Nos ajude a reconhecer do que precisamos melhorar. Senhor, que nós possamos melhorar cada dia mais, Senhor. Que nós possamos reconhecer os pontos onde estamos falhando e Te buscar em espírito e em verdade, para que essa verdade nos liberte a cada dia em nossas vidas. E que o Senhor venha nos dar força para seguirmos em frente, unidos, um só propósito, um só coração. E que esta palavra, Senhor, de hoje, seja realmente uma libertação para nossas vidas. Porque, Senhor, se conhecemos a verdade que é o Senhor, nós vamos conhecer realmente que somos Teus discípulos chamados para fazer a obra e darmos frutos. E eu Te agradeço pela vida de cada um dos amados, das amadas que estão ouvindo neste momento essa oração, pela vida de cada um. E eu agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fique com Ele. Até mais. Um abraço da sua amiga aqui. E Jesus te ama e eu também. Amém.